Olá, meus irmãos, bom dia! Estamos aqui hoje para mais um IDV, né? E hoje a nossa aula vai ser sobre a doutrina de Cristo, né? E dando continuidade a essa sequência de estudos na doutrina de Cristo, que antes a gente estava vendo a doutrina de Deus, né? A gente vai estudar hoje os ofícios de Cristo. A gente vai tomar como base o livro de Hebreus e aí a gente vai ver muita coisa boa, exatamente a respeito do ministério do Senhor Jesus aqui conosco. Dando sequência, a gente, na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 8, na seção 1, diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Na sequência, a gente vai ler, o nosso texto base, que é no livro de Hebreus. É super interessante como esse livro ele fala claramente sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre os ofícios dele enquanto ele esteve aqui, a atribuição que Deus deu a ele. Então a gente vai usar Hebreus inicialmente o capítulo 1, versículos de 1 a 4, como base para fundamentar o nosso estudo de hoje. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos seus anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles, ao nome dos anjos. Essa aqui é a parte inicial do livro de Hebreus e dando sequência desse texto base, a gente pode ver, ele mostra que Cristo, nesses primeiros versículos que nós lemos, mostra que Cristo lá é profeta. Fica claro para a gente que ele é sumo sacerdote e que ele é rei. Como profeta, ele nos falou por meio do Filho. Lá no versículo 2 ele especifica isso. Como profeta, Deus falou a nós por meio de Jesus, que veio para revelar o plano de Deus a nós. Como sacerdote, ele nos purifica dos nossos pecados. Isso consta lá no versículo 3. E como rei, o Filho irradia a glória de Deus, Então, só ele mesmo sendo designado como rei para irradiar a glória do Pai. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Isso consta lá no versículo 3. Então, com o poder da palavra dele, daquilo que ele deixou para nós, daquilo que ele nos ensinou, ele sustenta todas as coisas no universo. Na sequência, a gente tem, eu extraí lá do catecismo de Heidelberg. Esse catecismo ele foi originado na Alemanha, e foi no período da Reforma Protestante. E os protestantes da Alemanha utilizavam muito o ensino por meio de perguntas. As perguntas de uma forma simples, mas que tem uma profundidade em todo o seu conteúdo. E aí foi traduzido para várias línguas, inclusive para o português. Então lá no domingo 12,
Na pergunta 31 foram cerca de 129 perguntas que eles estruturaram. Então na pergunta 31 tem: o nome Cristo significa ungido. Por que Jesus também tem esse nome? E aí a resposta é: porque ele foi ordenado por Deus Pai, ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Lá em Salmos 45:7, né, o rei Davi diz: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria mais do que sobre qualquer outro. Então, em toda a Bíblia está mais do que provado, né, o quanto que Deus, né, escolheu, ungiu e estabeleceu Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, né, como aquele que viria para nos resgatar do pecado. E aí, dando sequência, nas telas seguintes, a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um desses ofícios. Inicialmente, a gente vai ver Jesus como profeta. E aí a gente vai colocar aqui algumas passagens bíblicas que enfatizam isso, né, que comprovam esse ofício de Jesus. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Né? Então Deus, ele atribuiu, um dos ofícios que ele atribuiu ao Senhor Jesus foi esse. Foi revelar o plano dele para a nossa salvação. Então lá em Deuteronômio 18, versículo 18 e 19, né, tem aqui uma repetição do 18, foi uma falhinha de digitação. O Senhor disse a Moisés: levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca. Né? Ele vai profetizar por meio da palavra por meio da palavra de Deus. Ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Esse foi o primeiro sinal da vinda de Jesus Cristo, né? E que o Senhor Deus falou com Moisés e deixou muito claro, né? Que ele será um profeta que viria para proclamar em nome dele. Dando sequência, né? Lá em Hebreus 1, versículos 2 e 3, diz que ele nos falou por meio do Filho, né, o qual ele designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Né? Então, como profeta, ele expressa ele sempre expressou através das suas atitudes, né, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele fez, né, no meio do povo, né, exatamente o que Deus é. E com sua palavra poderosa, né, aquilo tudo que ele deixou nas escrituras sagradas, ele sustenta todas as coisas. Então, como profeta, né, ele continua no livro de Hebreus a gente leu antes o Antigo Testamento, que lá já constava a preparação, né, o que Deus ia revelar para a gente, que era o Senhor Jesus Cristo. E no livro de Hebreus, que já é o Novo Testamento, já tem lá também essa confirmação. Dando seguimento, em Hebreus 10:10, diz o seguinte, que ele veio como profeta, né? Ele veio revelar o plano de Deus para a nossa salvação, porque a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Né? Não teríamos mais que oferecer sacrifícios como no Antigo Testamento. Ele veio e de uma única vez, de uma vez por todas, ele ofereceu esse sacrifício santo e irrepreensível por todos nós. Dando seguimento, né,
ao nosso estudo, agora a gente vai ver Jesus como sacerdote. Como profeta, a gente já entendeu que ele veio para proclamar, né, o plano de Deus para a nossa salvação. Como sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Ou seja, no momento em que eu preciso, no momento em que eu estou pecando e que eu me ajoelho nos pés do Senhor Jesus Cristo e peço perdão pelo meu pecado, é nesse momento ele vai até o Pai e diz: tenha misericórdia da vida de Kelly, né? Foi isso que um dos ofícios que o Senhor me atribuiu, que foi interceder pela vida dela, né? Então é assim que o Senhor Jesus está lá junto ao Pai, intercedendo por nós, em todo momento que necessitamos. Porque ele veio, né? Ele vivenciou, ele foi 100% homem, então ele vivenciou tudo aquilo que a gente passa. Então ele sabe a necessidade que nós temos, a necessidade imensa que nós temos dele, né? Da misericórdia dele. Lá em Romanos 8,34 diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém. Isso é maravilhoso. Então, como sumo sacerdote, esse é o papel do Senhor Jesus Cristo. Na sequência, lá em Hebreus 8, versículos 1 e 2, diz o seguinte: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Já no capítulo 10, versículos 1 e 2 diz: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Na sequência, nos versículos 5 a 7 e 10, diz o seguinte: por causa disso, né, exatamente da rotina que tinham os sacerdotes na época do Antigo Testamento, né, que eles iam lá prestar rotineiramente os seus momentos, né, de reverência a Deus, né? E uma vez por ano, o sumo sacerdote, não os sacerdotes, mas o sumo, aquele que era escolhido sumo sacerdote, era que entrava no lugar santíssimo, porque existiam dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, os sacerdotes entravam nos lugares santos, mas o lugar santíssimo só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, e com o sangue do sacrifício, e por meio desse sangue, ele pedia perdão pelos próprios pecados e pelos pecados dos outros, né? E por isso, de uma vez por todas, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito no livro. E lá no versículo 10 diz: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, como nosso sumo sacerdote, ele entregou o próprio corpo e uma vez só o sangue dele nos lavou definitivamente do pecado. Dando sequência nos versículos 12 e 14, isso ainda em Hebreus,
Nosso sumo sacerdote diz o seguinte: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre esse sacrifício. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Né? Que maravilha, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que Jesus maravilhoso. Né? Então, todos os dias a gente deve agradecer, né, por ter um sumo sacerdote como ele. Dando seguimento, agora a gente vai entender um pouquinho como é Jesus como rei. Né? E a Bíblia diz que como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito, e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Diga aí, olha só, como rei, ele está lá, à direita do Pai, no lugar de honra, como rei. E ele nos governa por meio da sua palavra poderosa, né? E o Espírito Santo, que ele deixou, né, para nos conduzir, para nos liderar, né, para ser o nosso consolador, né, para ser aquele que direciona a nossa vida, né? Que nos conduz e nos protege e guarda na salvação, né? Que ele conquistou para nós. Então, esse Jesus é digno de todos os dias, né? Nos ajoelharmos e agradecermos, porque ele conquistou essa salvação para nós. Então a gente não precisa mais participar de todo aquele ritual, porque ele foi lá e rasgou, por meio do seu sangue, ele rasgou o véu de cima a baixo em duas partes. E por meio dele, ele abriu o caminho para que a gente tivesse acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Lá em Zacarias 9:9 diz: alegre-se ao povo de Sião, vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho. Num jumentinho, cria de jumenta. Lá em Mateus 28:18 também fala, né, dessa autoridade de Cristo como rei. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Né? Ele mesmo falou isso, né? O Senhor Jesus, enquanto esteve conosco aqui. Então, ele como rei, ele tem toda essa autoridade. Então, ele governa tudo, ele tem o controle de tudo. Lá em Lucas 1:33 diz: e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Né? Porque foi uma ordenança de Deus, né, que afirmou lá no Antigo Testamento que o Senhor teria o seu reinado, né, seria o nosso sumo sacerdote para sempre. E lá em Hebreus 7:26 diz: ele foi colocado no lugar de mais alta honra no céu, que é à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e Majestoso. Então, esse é o nosso Rei, Jesus Cristo. Dando sequência, lá em Hebreus 7, dos versículos 24 ao 26, diz que o sacerdócio de Jesus é permanente. Então, não tinha intervalo, porque na história, né, do Antigo Testamento, cada vez que um sacerdote morria, né, então aquele sacerdócio era repassado para outra pessoa. Então existia um intervalo ali, existia uma quebra, e até que viesse um outro sacerdote, uma outra pessoa, e fosse ordenado sacerdote para substituir aquele. Jesus é insubstituível, né? O sacerdócio dele é permanente. Aleluia, graças a Deus por isso, né? Mas visto, né, lá em Hebreus 7, 24 e 26, que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas
aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Né? Então isso é muito importante. Olha, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Gente, queridos irmãos, que privilégio nós temos, que privilégio é esse, né? Então, é motivo de enchermos o nosso coração, a nossa alma de muita alegria, de muita satisfação, né? De realmente com muita força, dedicação, com muito carinho professarmos essa salvação, professarmos a palavra, professarmos essa revelação para o mundo, né? Por meio da palavra, por meio da escola bíblica, por meio do louvor, por meio dos cultos, por meio do nosso testemunho, né? Por meio da nossa vida. Então, essa palavra, né, lá em Hebreus, deixa muito claro para a gente, né, a importância, né, a nossa responsabilidade enquanto cristão de realmente exalarmos o perfume desse Cristo que viveu tanta coisa, tanto sofrimento, passou por tanta coisa para nos salvar, né? Para rasgar o véu que nos separava do Pai, né? Para nos dar acesso ao Pai por meio de um novo caminho. Né? Então, somos, né, como cristãos, somos e devemos ser muito gratos ao Senhor Deus por isso. Dando sequência, a gente já finalizando a nossa aula de hoje, né? Lá em Hebreus 10, versículos 19 e 23, diz o seguinte, né, que isso fique muito claro, né, na nossa mente, que isso fixe na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, né, depois de tudo que a gente viu aqui, né, de que o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, o nosso rei, né, tudo que ele viveu, tudo que ele trouxe para nós, né? Então é importante que a gente fixe bem o que está escrito aqui em Hebreus 10, versículos 19 a 23. Portanto, irmãos, isso é uma exortação à perseverança, né, na fé, porque é nisso que devemos nos apegar. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo caminho e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, quem é a casa de Deus, irmãos? Somos nós, a Igreja de Cristo, que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Amém? Pois é. Né? Por isso, né, por tudo isso, a gente deve realmente lembrar sempre que Cristo, por sua morte, ele abriu um novo caminho. E esse caminho é vivo, né? E esse caminho nos leva ao lugar santíssimo. E como sumo sacerdote, ele nos governa, ele está ali para interceder por nós, a nosso favor. Então, que a gente se apegue a isso verdadeiramente e que a gente professe com muito amor essa palavra, né? Esse grande amor de Deus por nós, né? Por ter enviado o seu Filho, né? Por ele que obedeceu ao Pai, fez a vontade do Pai para nos salvar, nos amou e se entregou por nós, né? Humildemente,
né? Ele saiu do seu reinado, do seu lugar de honra e veio para padecer por nossos pecados. Por isso, né, a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo diz na palavra que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. Então, que a gente se apegue a isso e que cada dia a gente busque e a gente procure cada vez mais entrar e se firmar nesse lugar santíssimo, né? E conhecer mais profundamente do Senhor, né? Que Ele tem muito para revelar a nós, né? Por meio do seu poder, por meio do seu amor. Então, que a gente realmente se apegue a isso, né? E que essa é uma das obras do Espírito Santo, né? De que a gente se santifique cada vez mais e que a gente procure cada vez mais o lugar santíssimo, cada vez mais conhecer de Deus, né? E revelar ao mundo por meio da nossa vida, né? Por meio do nosso testemunho, do nosso caráter como cristão, esse amor, né? E esse plano de salvação. Pois essa foi a nossa aula, né? Foi uma aula muito gostosa de fazer. O livro de Hebreus é muito claro, né? Sobre todos os ofícios de Cristo. Então, que tenha sido bastante proveitoso para vocês, como foi para mim, né? Porque o Senhor primeiro me ensinou, né? Para que eu pudesse passar alguma coisa aqui. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que baixemos as nossas cabeças e que a gente faça agora uma oração, né? Agradecendo ao Senhor por todo esse momento e por todo esse sacrifício por nossa vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos grandemente porque enviastes o único Filho, o teu Filho amado, né, o teu ungido, para morrer por nós, né, para nos salvar do lamaçal do pecado, Senhor. Nos perdoa porque por vezes damos as costas, Pai, a tua orientação, a orientação do teu Espírito, né? Por vezes desobedecemos, né, a tua palavra, Pai. Então, tu sabes, Senhor, que nós somos fracos, nós necessitamos de mais de ti. Então, peço, Pai, misericórdia sobre as nossas vidas, né, para que tenhamos sempre força, né, para que o nosso coração seja voltado para ti, para que a gente te busque cada vez mais e que a gente possa entrar com mais profundidade nesse lugar santíssimo, Pai, e provar tudo de bom que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tão grande amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos grandemente por ter vindo revelar esse plano do Pai, e por hoje está intercedendo por nós, reinando ao lado do Pai, sobre toda a sua igreja. Meu Deus, meu Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que te agradeço nesse momento. Amém.